Vamos lá, turminha. Nós vamos fazer a página 11, né, de artes. A nossa aulinha de artes vai ser da página 11 até a página 15, tá? Eu vou explicar passo a passo o que vocês vão fazer. Na página 11 está falando quais os elementos visuais eles predominam nesta obra, né? Então, isso são composições com círculos e semicírculos, né? Essa obra é de uma artista suíça, a Sophie, né? Foi pintado em 1938, tá bom? Agora nós vamos falar sobre a página 12, tá? No início do século XX, alguns elementos das artes visuais, né, como pontos e linhas, eles passaram a ser debatidos por diversos artistas suíços, como o Paul Klee, a Sophie e o outro russo, né, o Vassily Kandinsky, né? Ele nasceu em 1866 e ele morreu em 1944, tá bom? Depois, quando vocês tiverem oportunidade, vão lá no Google e pesquisem. Tem obras maravilhosas deles. Maravilhosas, tá? Em suas obras, os pontos, além de criar formas, eles tinham função de indicar movimentos de profundidade, tá bom? E profundidade. Então, como vocês estão vendo as imagens de círculos, né? Tanto do Kandinsky, né? Quanto da Sophie. Então, vou falar, antes da pergunta, eu vou ler um pouquinho da composição dele, né? O artista, na composição de Kandinsky, o tamanho dos pontos em relação aos outros, ele cria na pintura uma ilusão de profundidade. Na composição também de... como é que eu digo? Com o próprio nome, né, os sugeridos pontos que parecem se deslocarem. Eles não ficam, parece que eles ficam, né, flutuando e se deslocando. A sensação que dá, né? Primeiro, em qual das imagens dos pontos sugerem profundidade, né? Em qual das imagens, a primeira ou a segunda, né? Então, na pintura de Kandinsky, porque o tamanho dos pontos, uns em relação aos outros, eles interferem na percepção espacial, né? No contexto dele, da obra. E os pontos menores, eles aparecem, eles estar bem distantes, né? Do que maiores, que parecem estar mais perto da gente observar, né? Ó, na obra dele. Então, na pintura de Kandinsky, em qual das imagens os pontos sugerem a profundidade? No primeiro, né, de Kandinsky, né? Número 2. Como podemos perceber a ilusão de deslocamento dos pontos na composição de Tauber? Podemos observar que no alto da tela existe um conjunto de pontos, de círculos, né, agrupados, e que em seus eternos, alguns lugares, alguns pontos, eles parecem se dispersar, como se estivessem se deslocando para as margens, né, ele está parecendo como se ele estivesse se deslocando de um lugar para o outro, tá? Então, eu vou explicar a página 13 agora, tá bom?